Olha só, hoje a gente vai fundo numa ferramenta que não está só prometendo o futuro da produtividade. Ela está, na verdade, construindo esse futuro agora mesmo. E para quem é gestor, para quem é empreendedor, o que a gente vai ver aqui pode ser, de verdade, a chave para um nível de eficiência totalmente novo. Vamos começar com uma situação que, bom, provavelmente todo mundo aqui já sentiu na pele. Imagina aí, são 10 da noite. A lista de tarefas tem 30 itens, 8 foram concluídos, amanhã a lista vai ter 35. Essa frase do Rudy Gregório, nossa, ela define perfeitamente aquela sensação de estar correndo numa esteira que não para de acelerar, né? Mas o ponto central aqui, e é isso que a análise mostra, não é falta de esforço, não. O problema de verdade é falta de alavancagem. Pensa bem, as ferramentas que a gente usa no dia a dia, planilhas, aplicativos, claro que elas ajudam, não uma força. Só que todas elas têm um limite, um teto. No fim do dia, alguém precisa estar lá, operando tudo isso. É exatamente aqui que o jogo vira. Chegou um novo tipo de alavancagem. Mas olha, para a gente entender o tamanho do poder disso, primeiro a gente precisa sacar qual é o buraco, a falha fundamental nas ferramentas de IA que quase todo mundo está usando hoje. E a diferença é genial. Pensa assim, o ChatGPT e outras IAs parecidas são como consultores brilhantes. Eles pensam, criam, analisam, dão os conselhos incríveis. Mas no final da conversa, quem é que vai lá e faz o trabalho? A gente. A bola volta para o nosso campo. Agora, um agente autônomo como o OpenClaw é outra história. Ele é o assistente executivo. A gente dá um objetivo e ele executa. Simples assim. Ele não só fala, ele age. Ele entra nos sistemas, manda e-mails, organiza os arquivos e, o mais doido, continua trabalhando sem parar, mesmo com a janela do computador fechada. Tá, mas como é que um agente desses consegue agir sozinho de verdade? A mágica por trás disso não está só na inteligência para conversar, mas em como ele interage com todo o nosso mundo digital. O segredo tem nome. É o ciclo REACT, que significa raciocínio e ação. É um processo que não para. Funciona assim. Primeiro, a percepção. O agente vê uma informação nova, tipo um e-mail que acabou de chegar. Depois, vem o raciocínio. A IA entra em campo para entender o que está acontecendo e planejar o que fazer. Aí vem a ação. Ele vai lá e executa o plano usando o navegador, o e-mail, o que for preciso. E por último, a observação. Ele olha o resultado do que fez e decide: continuo, mudo a estratégia ou já terminei? É esse ciclo rodando sem parar que dá autonomia para o OpenClaw. Ok, a tecnologia é fascinante, a gente já entendeu, mas vamos ser práticos, né? O que todo gestor quer saber é: e os resultados? O que isso traz de concreto para o negócio? Então, vamos olhar para os números, para o impacto real que isso está gerando. E o primeiro número já chega com tudo. 3.900%, é isso mesmo. Esse é o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, que foi calculado para um profissional que automatiza as tarefas operacionais com o OpenClaw. Eu sei, parece um número até meio absurdo, mas quando a gente olha os casos práticos, ele começa a fazer total sentido. E aqui estão os exemplos que fazem aquele número fazer sentido. Pega essa. Uma agência de marketing perdia todo santo mês o equivalente a 30 dias de trabalho de uma pessoa só para montar relatório de cliente. Com o OpenClaw, eles automatizaram tudo: a coleta de dados, a criação dos relatórios. O resultado? A equipe triplicou a capacidade de entrega e a receita subiu 53%. E o melhor, com o mesmo time. Outro caso, uma loja online. Automatizaram o primeiro atendimento no WhatsApp. Sabe o que aconteceu com o custo? Caiu de R$ 30 por ticket para 60 centavos. É uma redução de 98%. Dá uma olhada no que isso significa em tempo, que é o nosso ativo mais precioso, né? Quem usa o OpenClaw está vendo, em média, uma queda de 78% no tempo gasto com e-mail, 85% a menos com relatórios, 70% a menos com gestão de redes sociais. A pergunta que fica é: o que dá para fazer, o que dá para criar, quando todo esse trabalho operacional simplesmente some das costas? Para a gente entender o tamanho real dessa mudança, vale a pena dar um passo para trás e olhar um pouco para a história da tecnologia. A verdade é que a gente está vivendo um daqueles momentos que definem uma era. Lembra de 2007? Foi o ano de lançamento do iPhone. E o ponto-chave é: ele não inventou o smartphone. O smartphone já existia. O que ele fez foi democratizar, colocar essa tecnologia no bolso de bilhões de pessoas. Agora, a análise que a gente está vendo aponta que 2026 é um novo 2007, só que para os agentes de IA. Ferramentas como o OpenClaw não inventaram os agentes, mas elas estão fazendo exatamente a mesma coisa, tornando essa tecnologia super poderosa acessível para todo mundo. E aqui que está o pulo do gato.
Os primeiros desenvolvedores que criaram apps para iPhone lá atrás, eles saíram na frente e tiveram uma vantagem que durou uma década inteira. A gente está, nesse exato momento, no 2007 dos agentes de IA. Isso significa que os profissionais, as empresas que aprenderem a usar, a configurar, tirar proveito disso nos próximos 12 a 24 meses, vão garantir uma vantagem competitiva que vai durar anos. A janela de oportunidade não é amanhã, ela está aberta agora. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é para cada um pensar. Olhando para o próprio negócio, para o próprio dia a dia, qual é aquele processo central, aquele gargalo, que poderia ser totalmente reinventado por um agente autônomo? A resposta para essa pergunta pode não ser só uma ideia, mas o começo de uma transformação de verdade.